Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Eu tomo a escritura que se encontra em Filipenses 1:6 para a nossa meditação nesta manhã. Eu gostaria que pensássemos em algo grande, maravilhoso, que esta escritura aponta e o nosso posicionamento denuncia. O que é que essa escritura aponta e o nosso posicionamento denuncia? Essa escritura aponta e o nosso posicionamento denuncia que nós fomos escolhidos para ser aperfeiçoado até a vinda de Jesus Cristo. Você está na mão daquele que nos criou e nós estamos sendo aperfeiçoados. É muito simples de ver determinadas coisas. Deus é o grande escultor. Ele tomou um homem chamado Abraão e o separou e fez uma promessa para Abraão que, através dos seus filhos, através de sua semente, ele traria uma grande nação, traria nação de vários povos e línguas que nós podemos ver ali nas Escrituras, muito especialmente em Apocalipse. Fala de 3 grupos. Fala dos judeus, João viu, ali havia cada tribo. João viu também aquele grupo que havia vindo da grande tribulação. E existe um outro grupo que não foi mostrado ali, porque o outro grupo, ele estava no palácio de José. Sabemos que quando José se deu a conhecer a seus irmãos, a sua esposa estava no palácio. Então, nós pertencemos a esse grupo. Nós pertencemos a esse grupo que estava escondido no palácio ali, na escritura de Apocalipse capítulo 7. Mas, voltando aqui para Filipenses 1:6, diz que, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então Deus chamou um povo através de Abraão. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio Israel, as 12 tribos formando a nação. E então, finalmente, veio Jesus Cristo. Jesus Cristo foi a maior ferramenta de aperfeiçoamento que poderia haver. O seu sangue nos limpa e purifica de todo pecado. O seu Espírito nos corrige toda a inclinação errada. E Deus usou a Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e agora, nos dias atuais, a mensagem de William Branham. Então, cada grupo que estava dentro desta eleição da perfeição, ele foi predestinado para
sofrer a influência que o Espírito traria através daquele mensageiro. Então, cada mensageiro de cada era foi a ferramenta nas mãos do Espírito Santo, o grande escultor que estava nos aperfeiçoando, tirando os excessos, como um escultor. Dizem que Michelangelo, ele olhava para uma pedra de granito e ele via ali um anjo. Ele olhava e disse: ali dentro tem um anjo, dentro daquela pedra. É claro que ninguém via anjo nenhum. Então ele ia tirando, pegava o seu cincel e o martelo, ia batendo naquela pedra, tirando todos os excessos, até que por fim ficava apenas a imagem, a escultura do anjo que estava presa ali dentro daquela pedra. E ele apenas, na sua visão, ele apenas libertava aquele anjo que estava dentro daquela pedra. Então, de igual modo, o Espírito Santo tem usado seus mensageiros como os escultores para esta igreja, da qual Paulo fala em Filipenses 1,6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Agora, aqui é que eu quero que você veja e você tenha o gozo. Como eu posso saber quem era este grupo predestinado para essa eleição de aperfeiçoamento nos dias de Paulo? O grupo que seguiu a mensagem de Paulo. E qual era o grupo de eleitos que Deus escolheu para este aperfeiçoamento que seria concluído agora na era de Laodiceia? Qual era o grupo da época de Irineu? O grupo que creu na mensagem de Irineu. E aí você pode ir passando por cada era e você chega agora aqui na era de Laodiceia e diz: qual é o grupo hoje que está dentro de Filipenses 1,6? Qual é o grupo de que Paulo está falando em Filipenses 1,6? É o grupo que está sendo aperfeiçoado pela mensagem de Elias. Não há dúvida, não há o que contestar, não há o que dizer. É óbvio que se você for falar isso para o A, para o B, eles vão rir de você. Eles não vão crer, eles não conseguem ver, porque eles não têm eleição, predestinação para isso. Mas nós temos por certo isso mesmo, que aquele que em nós, os eleitos, aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, eu estou nisso. Você está nisso. Então, a Escritura aponta para isso, para os eleitos. E o nosso posicionamento nos denuncia como os tais. Não tem jeito. O posicionamento de cada pessoa denuncia quem ela é. Não são nossas palavras, nossa boca, que diz quem nós somos. Todo grupo diz que eles é que são os tais. A igreja A, B, C, D, E, F, G, a religião A, até mesmo os islâmicos, os maometanos, dizem que eles são os tais. Mas só tem uma coisa que denuncia a verdade. É o comportamento, é o posicionamento de cada um. E quando você olha, se você tem a visão para entender qual foi a ferramenta que Deus usou na era de Éfeso, você sabe,
A ferramenta do Espírito Santo para aperfeiçoar os cristãos da era de Éfeso foi Paulo. A ferramenta usada para os cristãos na era de Esmirna foi Irineu. E assim você vai vendo em cada era. Para a era de Filadélfia foi João Wesley. Para a era de Sardes foi Martim Lutero. E qual é a ferramenta que Deus está usando agora, na última era, a era de Laodiceia? É a mensagem do sétimo anjo, de Apocalipse 10:7. É a mensagem do Elias de Mateus 17:11. E o que é melhor? Eu estou nisso. Você está nisso. Não é que nós escolhemos estar nisso. Foi Ele que nos elegeu, nos predestinou. Não é o que Ele disse em São João 15:16? Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. É questão de eleição. Agradou ao Pai te escolher. Salmo 4, verso 3 diz: porque o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Os discípulos, depois de receberem a revelação de Jesus Cristo, porque Jesus aos outros falava apenas em parábolas. Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas Jesus nunca explicou qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não falou isso para eles. Qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Mas para os apóstolos Jesus mostrou, que é Senhor Jesus Cristo. Por isso os apóstolos disseram: mestre, por que a nós o Senhor fala abertamente, mas a eles o Senhor fala só por parábolas? Jesus disse: porque a eles não é dado conhecer os segredos do reino dos céus, mas a vocês é dado. Então, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Esse dia está chegando. Está chegando a hora. Está chegando a hora. Ei, glória. Veja, o mundo está pegando fogo, irmãos. O mundo está pegando fogo. O mundo está pegando fogo. Para todos os lados que você vê, os grupos estão se alinhando. O comunismo de um lado, o outro grupo do outro lado. Lembra? 1933, o que a profecia disse? Que haveria 3 ismos: fascismo, nazismo e comunismo. E que nem fascismo, nem nazismo prosseguiriam, mas tudo isso seria absorvido, e a única coisa que permaneceria seria o catolicismo. E a voz disse: mantenha os olhos na Rússia, mantenha os olhos na Rússia, o rei do norte. Isso em 1933. E aí você está vendo agora, nós aqui estamos no final de 2024, e olha a Rússia se levantando, olha a Coreia do Norte, olha a China, olha cada grupo tomando as suas posições, como foi na Primeira Guerra Mundial, também na Segunda Guerra Mundial. Sempre tem 2 grupos, um grupo de um lado e o grupo do outro. E em meio a tudo isto, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.